que é o pagamento da indenização quando, enfim, disponibilidade. Eu acho que aqui a gente vai reconhecer o direito do pagamento e, como outras carreiras fazem em outras verbas, o pagamento virá quando tiver orçamento. Isso me parece evidente nesse sentido. A gente pode discutir aqui, porque eu acho que a proposta Augusto, é essa. A gente coloca um dispositivo aqui, acho que não há é um encaminhamento mais do que fundamentado. Acho que o próprio estudo que o Luiz fez pode ser fundamentar essa disposição. Só para eu poder entender, na verdade, então seria a favor da limitação de 30 dias por ano, mas quando houvesse inatividade, o rompimento paga, enfim, não. Então qualquer rompimento, tanto a aposentadoria como o pagamento integral nos termos da exoneração a pedido. Permite uma parte que é mais uma questão de ordem, na verdade. Foi muito interessante que ele trouxe essa matéria, porque quando eu fui consultar aí nossos colegas aqui, alguns do interior, que alguém me pediu exatamente isso, que eu dissesse, eu fiquei meio constrangido. Falei, mas eu vou falar isso, eu estou me aposentando quase, né? Vai achar que eu é minha causa própria. Então, felizmente, eu nem sabia disso, que ele ia fazer. Tem que fazer um estudo de impacto só na folha do Pedro. Mas para que todos saibam, eu não tenho nada pendente, porque enfim, eu não tenho. Em maio, completarei, se vivo estiver, mais um bloco, né? Enfim, aí, o que eu queria dizer então? Então, alguém daqui me sugeriu, bem, não vou citar os nomes, né, mas alguns colegas me sugeriram duas questões, a outra falou depois, peço reinscrição. Uma era essa, era incluir na deliberação um dispositivo que assegure ao defensor que vai se aposentar, embora ele não tenha que ficar discutindo o Supremo aqui, né? Que se inclua o dispositivo na deliberação de que ele, porque tendo trabalhado esse tempo todo e tenha tempo para se aposentar e ou requeira, tenha deferido o direito de ter todo esse bloco indenizado. Isso dá para saber certinho, porque a aposentadoria, só daqui a 20 anos que a gente vai sentir isso aí de verdade, né? Só uma dúvida, uma questão de ordem aqui. O Wagner, quando fez esse voto vista, chegou a apresentar alguma proposta de deliberação para que a gente possa eventualmente já ver agora a inserção desse dispositivo? Tá, no corpo, mas você fez a modificação da proposta inicial do voto depois do Luiz Eduardo, mas mudou o texto, é isso? Só para entender, para poder formular isso. Só para você poder entender, a proposta inicial era simplesmente revogar o parágrafo 2º. Tá? A minha proposta é só excluir do parágrafo 2º, do 3º e do 4º a expressão que consta de cada bloco. Basicamente é isso aí, e por ano. Mas aqui no teu voto, no que não tem. Observada a limitação, você colocou isso? É do teu voto isso aqui? Eu estou lendo o teu voto. Aí você põe parágrafo 4. No meu voto tem já lá no meio do voto, tem lá parágrafo 2º. Tem o texto. A indenização. Está escrito aí. Bom, eu acho, não entendo muito da matéria, mas a argumentação do Wagner acho que é bem plausível, né, questão orçamentária e tudo mais. Eu tenho só uma dúvida. Na fala da Cátia, ela ponderou duas situações, uma situação de venda e uma situação de indenização, né? E uma terceira que eu queria perguntar também toda essa discussão é se a pessoa não conseguir tirar essas férias prêmios, é isso? Porque ela tem a possibilidade também, administrativamente, de tirar suas férias e não entrar nessa situação de indenização e de venda, é isso? Que é o que ocorre. Então, tá, só para entender isso. Augusto. Alexandre. Até no julgado, cara. Acho que uma passagem já pode ser até boa, não sei se vocês concordam. No julgado do Supremo, que fala das férias, mas pode se aplicar à Justiça Suprema. Tem uma passagem no julgado, no voto do Gilmar Mendes, que eu acho que a gente pode até utilizar o texto dele para poder regulamentar essa matéria proposta por você. Vou fazer a adaptação aqui. Ele fala o seguinte: é possível a conversão de licença-prêmio, no caso, né, não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais possam delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a administração, seja por inatividade. A gente pode propor isso também na alteração da deliberação. Acho que é um texto simples, claro, né? Esquecendo de quem não pode mais por razão. E já trata da matéria. Podemos colocar o parágrafo 6º no artigo 4º, por exemplo. Acho que
voto é matéria relativa a férias, mas se aplica perfeitamente à licença-prêmio. Ele fala o seguinte, abre aspas, é possível a conversão de licença-prêmio, que eu estou fazendo a adaptação, não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais possam delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a administração, seja por inatividade. É quase, né? Qualquer tipo de... E aí você evita o enriquecimento ilícito, porque a pessoa tinha o direito, mas ela teve o rompimento do vínculo com a administração, e aí ela tem o direito de receber a indenização. Estou pensando, se quiser eu vou fazer, vou lá aqui um texto, aí eu daqui, ó, porque eu já apresento a ideia. Só uma dúvida, quando você for fazer a declaração de voto, essa declaração vai constar como fundamento essa manifestação do Gilmar Mendes? Não, você só está aproveitando o texto para colocar aqui. Mas assim, eu acho que na votação tem que, eu acho que deve constar, conforme decisão, que a decisão do STF é tranquila com relação à necessidade de indenização. Não sei, eu acho que a gente poderia, essa declaração de voto, com base nesse voto, a gente precisa então ter conhecimento do voto inteiro, né, para saber. Nos debates surgiu a proposta de corrigir o texto. Perfeito, não. Aí eu concordo. É só uma proposta redacional. O fundamento já está sendo exposto já, né? É evitar o enriquecimento ilícito por parte do Estado. O rapaz tinha direito à licença-prêmio, ele cortou o vínculo com a administração, seja por inatividade, seja porque saiu, fez exoneração a pedido, ele tem direito a ser indenizado por aquilo. Você tinha outra questão que você queria colocar? Não, eu tinha, mas não tenho mais. Agora em relação à redação, uma coisinha assim rápida aqui. Aqui se fala que fica vedada a indenização e o gozo de parcelas do mesmo ano, com a redação nova, porque você suprimiu do mesmo bloco. Só que nessa redação assim, simplista, aqui, ou seja, no mesmo ano, ninguém poderá, por exemplo, tirar 15 dias de licença e ter 15 indenizados. Né? Então, aí me parece injusto, porque você pode pedir 30 e o administrador, eu tive um caso próprio, né? O ano passado eu requeri 45, esse ano, o ano passado foi esse ano, né? 45. Né? E indeferiram só 30, 15 por cantinho. Então eu acabei ficando 15 dias em licença e 30 foram indenizados. Então eu digo, que essa redação que está aqui, que essa mudança que teve um propósito bom, mas pode dar a impressão que não cabe no mesmo ano você tirar 15 de licença e, sei lá. Na verdade, com a redação anterior já não poderia. Essa era a ideia. Na verdade, quando você recebe a indenização, você não pode gozar no mesmo ano. Entendeu? Essa é a ideia. Então, mas aí é que antes tinha limitação de indenização do bloco, agora é por ano, mas continua a mesma ideia. Se você, eu sei. Mas eu queria acertar porque não parece justo. Ou seja, eu posso pedir os 30 e a administração fala, os primeiros 15 estão muito complicado, entendeu? A moça vai se afastar, o outro não sei o quê, o colega vai estar. Então talvez ele entenda que 30 você não pode, mas 15 complica, não teria problema. Então a administração indeferiria só 15, por exemplo. Então, ou seja, eu acho que seria bom para todo mundo, bom para ele que gozaria os 15 e ao mesmo tempo para a administração que teria os 15 de trabalho. Eu acho que essa, assim, aliás, desse sentido não tem que devolver dinheiro, eu já fiz isso. Eu tirei 15 de licença, mas não fala isso, por favor, lá pro pessoal do Félix, não? Tá gravando, não é? Mas enfim, brincadeiras à parte, eu acho injusto se alguém pede 30 e se a administração não vai, ou até mais de 30, ela
no caso dos 30, né? Não há problema você gozar 15 dias. Né? E aí, por conta disso, ele não pode, eu acho estranho isso. A restrição, digo, assim, fica vedada a redução atual. 15 dias, né? Sim, mas eu acho que a expressão é simples. Por exemplo, eu requeiro 30 dias agora. Aí, digamos que haja uma colega, eu quero agora porque eu vou para Cancún. Aí a colega que está em licença maternidade vai voltar daqui a 15 dias. Ele fala, nos primeiros 15 não dá, mas depois está tudo bem. Mas qual é o problema? Então, ou seja, não há sentido nisso. Não é? Se não há problema depois dos 15 dias, ele até vai economizar o dinheiro da administração e vai fazer o servidor descansado, que é o dia de descansar também. Então ele fala, eu só defino 15, os outros 15 você pode gozar. E aí eu recebo 15 e gozo 15, qual é o problema? Só tem um detalhe aí que eu acho que entra na linha do que o José Henrique de Rio Preto falou, porque essa proposta ela também visa desafogar o colega que está lá na base. Então, se a gente permitir isso, teoricamente a gente deixa de aproveitar uma oportunidade de evitar 15 dias de afastamento. Me parece que nos primórdios dessa regra, essa era a intenção. Devo me render? Então, nesse aspecto... Com a minha base eleitoral, eu me rendo. Eu vou, para encaminhar para a votação, nos termos do voto de vista do Wagner, se alguém tem alguma dúvida sobre a redação, algum comentário, que daí eu encaminho para a votação a proposta do Wagner. Só para porque até porque tive minha dúvida da posição e tal, o parágrafo 2º ficaria com parágrafo 2º do artigo 4º. Hoje a indenização da licença-prêmio fica limitada a uma parcela de 30 dias de cada bloco completado. A proposta a indenização da licença-prêmio fica limitada a uma parcela de 30 dias por ano. Ou seja, trocar a expressão de cada bloco completado por ano. O parágrafo 3º. Redação original. Fica vedada a indenização e gozo de parcelas de licença-prêmio do mesmo bloco aquisitivo no mesmo ano. Proposta. Fica vedada a indenização e gozo de parcelas de licença-prêmio no mesmo ano. Simplesmente excluir a expressão do mesmo bloco aquisitivo. Parágrafo 4º. Redação original. Os membros e servidores que se enquadram na situação da disposição transitória da Lei Complementar Estadual número 857, observada a limitação declarada na DI 2887, poderão optar pela fruição ou conversão de uma parcela de 30 dias para cada bloco de licença-prêmio completado até a entrada em vigor. Proposta. Os membros e servidores que se enquadram na situação da disposição transitória da Lei Complementar Estadual 857, observada a limitação declarada na DI 2887, poderão optar pela fruição ou conversão de uma parcela de 30 dias por ano dos períodos de licença-prêmio completados até a entrada em vigor dessa lei. Podemos encaminhar para a votação? Aí tem mais uma... Sim. Acho que fica aquela proposta. Com relação ao documento do vínculo, assim, aí fica parágrafo 6º. mas eu acho que a redação, acho que é melhor, assim, mesmo a gente aprovando essa questão, a redação, eu acho melhor a gente deixar para uma próxima sessão, só para acertar a redação, para fazer uma coisa com calma, tal, para não fazer afogadinho. Faz a redação do Augusto. Faz aí. Não, a ideia foi colocada pelo Augusto, é o que o Augusto colocou aí, só o detalhe da redação a gente faz. Exatamente, é o que eu falei, a gente aprova a ideia, mas fica a questão da aprovação da redação. Mas qual que é assim, se eu publicar agora, publicar daqui 15 dias, um mês, assim, só para ter uma ideia, qual que é o prejuízo que teria isso? Só que eu tenho uma questão que vocês discutiram errado. Votação, né? Por favor, então.
eu tenho um acréscimo para se discutir, então. Vamos fazer uma proposta. Faça essa proposta, a gente volta, se a gente aprovar, a gente já volta para a deliberação. Isso. Então, tem proposta. Depois eu disse aqui, Posso fazer uma sugestão? A gente, só para não parar a pauta, a gente termina então a redação da proposta ainda hoje nessa sessão, mas no final, os senhores topam? Seria incluir o parágrafo 6º no artigo 4º, certo? O parágrafo 6º seria redigido dessa forma, segundo a minha proposta. É possível a conversão de licença-prêmio não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais possam delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a administração, seja por inatividade. Na verdade, eu só tenho uma colocação que é possível todos os períodos, não são possíveis, perdão, são possíveis. Eu acho que não tem nem que falar em é possível. Na verdade, a gente tem, na norma, tem que dizer assim, em caso de rompimento de vínculo, inatividade e tal, o servidor ou membro faz jus à indenização de todo o período não gozado. Mas assim, é por essa questão que a gente tem que fazer com calma. Só para dar tempo para ele. Não, então, mas assim, Senhor presidente, mas aí eu tenho uma discussão. E, aprovado isso, tem outra questão que eu queria colocar em discussão, é simples também. Pelo sim, pelo não. Porque lá no parágrafo... Sim, mas aí a gente tem que ver a deliberação inteira, né? Lá no parágrafo 4º do artigo 4º, aliás, no parágrafo 5º, que é outra questão, então que eu peço só rapidinho para que concordem ou discordem, né? O parágrafo 5º diz assim: o pagamento de indenização de que trata o presente artigo fica condicionado, em qualquer hipótese, à disponibilidade, faltou a frase aqui, de recursos orçamentários e financeiros. A minha proposta, que se aprecie concordando ou discordando, diz respeito a essa inclusão. Ou seja, se o colega se aposenta, tem 90 dias pendentes para receber e requer a indenização desses 90 dias, e tem que se aposentar, a administração poderá dizer que não vai pagar porque não tem recurso orçamentário. Aí eu acredito que essa inclusão aqui, pelo menos é o que eu peço que se inclua, né, na minha parte aí, né? Que neste parágrafo 5º possa ser colocado, em vez de em qualquer hipótese, ou em qualquer hipótese, excetuado ou disposto no... Não, mas o Pedro, em qualquer hipótese tem que ter reserva orçamentária, porque senão eu não posso pagar nada, velho. Então, mas aí não precisa colocar na lei. Aí você não precisa colocar na deliberação. Não, Pedro, mas isso aí é uma questão de aí você não paga coerência, né? Sim, aí você não paga salário. Isso aí está repetindo os termos da lei. Porque, veja, não é que não vai pagar quando a pessoa se aposentar. Agora, se não tiver o recurso orçamentário, prorroga o pagamento. Prorroga o pagamento. Isso aqui é efetivação vai do pagar pagamento. administrativamente. Na verdade, Pedro, não é que não vai pagar administrativamente, vai pagar administrativamente. Pode ser que não pague imediatamente, mas que vai pagar, vai pagar. Porque daí faz a previsão dessa verba para o próximo ano. Não, ô Pedro, eu estou falando administrativamente, só que tudo é administrativo. Pedro, são coisas distintas. O direito a essa indenização e a efetivação desse pagamento. Pelo que eu entendi aqui nesse dispositivo, é o seguinte: se acabar a rubrica relacionada, acabar o dinheiro dessa rubrica relacionada ao pagamento de indenização, e houve esse pedido e tem esse direito, a administração para o próximo ano já tem que prever o pagamento dessa verba que é direito e que não foi paga por razão do orçamento. Então, se não receber nesse ano por fora do orçamento, no ano que vem, obrigatoriamente tem que pagar, porque ela tem que prever. Você entendeu? É isso. Então, assim, é diferente o direito ao pagamento da efetivação do pagamento em razão do recurso do orçamento presente. Bom, eu tenho que entender assim. Vamos debater então a redação. Vamos finalizar. Isso, tá bom. Então a gente vai encaminhar para a votação. Podemos encaminhar para a votação. Nos termos do voto do relator, tá? A gente está aprovando que ele leu até aqui. Desculpa, o voto vista do conselheiro Wagner, com esse acréscimo sugerido pelo conselheiro Alexandre Orsi, que a redação vai ser finalizada aqui, enquanto a gente vai para o próximo. Ele vai mandar por e-mail, e daí, mas a ideia, então, ela já estaria sendo colocada em votação. Então, nos termos do voto do
voto vista do conselheiro Wagner, com o acréscimo do conselheiro Alexandre Orsi. Quem concorda, mantém-se como está. Então, aprovado por unanimidade. Então, o Augusto vai enviar agora, enquanto a gente discute o próximo processo. O próximo processo é o 338 de 2014. Interessados, defensores públicos da Regional Marília, assunto proposta de deliberação visando regulamentar a indenização de férias dos membros da Defensoria Pública do Estado. Relator, conselheiro Luiz Gustavo Fontanete, com a palavra. Bom, trata-se de proposta de deliberação dizendo regulamentar o pagamento de indenização por férias não... Espera só um minutinho. Ô, Sara, você mandou aí para todos? Todos receberam? Está na Paulista ainda. Vou esperar um pouquinho então até todos receberem, porque o voto é extenso e... Chegou? Peço inclusive paciência, porque eu imitei o decano nesse voto. É rapidinho o seu voto hoje. É bem rápido o voto. 10 segundinhos. 10 segundinhos. Hoje ele sempre me cutuca, hoje eu que estou cutucando ele, né? Chegou? Bom. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos conselheiros, trata-se de proposta de deliberação visando regulamentar o pagamento de indenização por férias não gozadas por absoluta necessidade de serviço aos membros da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Alegam os excelentíssimos defensores públicos proponentes, que estão aqui presentes, a quem rendo homenagens, que, no âmbito da magistratura, o Conselho Nacional de Justiça já regulamentou a matéria por algumas vezes, sendo que, nas duas primeiras, resoluções 23 e 25, permitia a conversão em pecúnia de férias não gozadas, o que fora vedado pela edição posterior da resolução número 27 daquele egrégio Conselho. Ressaltam ainda que, durante o período de vigência da mencionada resolução número 27, o STF se manifestou sobre a matéria, emitindo decisão judicial pela possibilidade da conversão em questão. AI 768313, relator ministro Eros Graus, da segunda turma, julgado em 1/12/2009. Citam ainda precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, no entender dos proponentes, autorizaria a conversão de férias não gozadas independentemente da existência de lei, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. TJ São Paulo, Sexta Câmara, apelação civil 150, apelação 150-2511, relator, desembargador Melo Júnior, julgado de 17/10/91. Por outro lado, apontam que, posteriormente aos julgados em questão, bem como a resolução 27 do CNJ, a despeito da existência de norma aplicável à magistratura, o CNJ estendeu aos magistrados tal direito a fim de assegurar a isonomia entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público. Isso porque, por decisão proferida no pedido de providências número 2043-22-2009, 20000, o CNJ editou a resolução 133 de 2011, que estendeu aos magistrados a possibilidade de indenização por férias não gozadas previstas aos membros do Ministério Público na Lei Complementar número 75 de 93 e na Lei 8.625 de 93. Nesses termos, os proponentes asseveram que a mesma lógica deve ser utilizada em relação aos membros da Defensoria Pública, na medida principalmente após a edição da Emenda Constitucional 80. Na medida em que, principalmente após a Emenda Constitucional 80, a simetria constitucional entre o regime jurídico aplicável à Defensoria Pública e ao Ministério Público, pelo que esse egrégio Conselho Superior estaria autorizado a, independentemente da existência de lei expressa, editar deliberação veiculando a possibilidade de pagamento de indenização aos membros da carreira, em razão do indeferimento do gozo de férias. Como exemplo dessa possibilidade, citam a recém-aprovada Resolução 94 de 2004 do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, que dispõe sobre a indenização de férias não gozadas aos membros da Defensoria Pública da União. É o relatório do necessário. A proposta, no meu sentir, comporta parcial provimento. Como visto,
O pleito em análise se baseia em síntese na aplicação das mesmas razões de decidir do CNJ ao estender para os magistrados, independentemente da existência de lei expressa, benefício previsto na legislação de regência do Ministério Público. Outro sim, aventa a possibilidade de pagamento de tal indenização para evitar-se enriquecimento ilícito do Estado, nos modos do precedente citado. Com efeito, cabe analisar, por primeiro, as razões de decidir do CNJ ao editar a Resolução 133 de 2011, para verificar ao certo se elas se aplicam à Defensoria Pública do Estado. Assim, vejamos. Pela leitura atenta do voto proferido no pedido de providências 2043-22-2009-2000000, pelo egrégio conselheiro do CNJ, Felipe Locke Cavalcante, juntado às folhas 12/40 dos presentes autos, percebe-se que o CNJ se baseou, em suma, em duas ordens de argumentos jurídicos ao estender a possibilidade de indenização por férias não gozadas aos magistrados, a saber, a existência de simetria constitucional entre a magistratura e o Ministério Público e a revogação do sistema remuneratório dos magistrados previsto no artigo 65 da LOMAN, Lei Complementar 35/79, pela emenda constitucional número 19, com a consequente atribuição ao CNJ da competência para estabelecer o modelo remuneratório dos magistrados até a edição do Estatuto da Magistratura. No quanto toca à simetria constitucional, o voto condutor da decisão do CNJ, ora ventilada, infere que, tendo o artigo 129, parágrafo 4º da Constituição Federal, determinado a aplicação ao Ministério Público do regime jurídico da magistratura, não poderia, do ponto de vista principiológico, haver diferenças de tratamento entre ambas as carreiras. Por outro lado, a referida decisão afirma que o sistema remuneratório da magistratura, ventilado no artigo 65 da LOMAN, haveria sido revogado pelas modificações trazidas pela emenda constitucional número 19, que introduziu a figura do subsídio aos magistrados. Por isso, conclui a decisão, caberia ao CNJ, até que venha a ser editado o Estatuto da Magistratura, regular as questões remuneratórias dos magistrados, utilizando-se das matizes trazidas na Constituição. Tal competência, segundo afirmado na decisão em tela, decorreria do texto expresso da Constituição, artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 1º, e já teria sido reconhecida pelo Supremo que, analisando diversas impugnações contra as resoluções número 13 e 14 do CNJ, que fixam os subsídios aos magistrados, haveria mantido tais resoluções, validando a competência do CNJ em regulamentar a remuneração dos magistrados, até que sobrevenha por lei o Estatuto da Magistratura. Assim, assevera o excelentíssimo conselheiro do CNJ, assim assevera o excelentíssimo conselheiro, pela possibilidade do CNJ editar regra com base na simetria constitucional entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público, para, até que sobrevenha por lei o Estatuto da Magistratura, estender aos magistrados a possibilidade de indenização por férias não gozadas. Nesse sentido, vale transcrever o seguinte excerto do voto em questão. Por outro lado, a lei complementar, e aí agora estou citando o voto do conselheiro Felipe Cavalcante, que deu origem à resolução 133 do CNJ. Por outro lado, a Lei Complementar 35, de 14 de março de 79, a vetusta Lei Orgânica da Magistratura Nacional, LOMAN, que se vem mantendo artificialmente viva até que seja editado o Estatuto da Magistratura, ao tratar dos vencimentos do juiz em seu artigo 65, encontra-se revogada, especialmente após a nova disciplina trazida pela Emenda Constitucional 19, de 4 de junho de 98, que introduziu a figura do subsídio para a magistratura. É que, desde a fixação da parcela única do subsídio, os mandamentos da LOMAN não podem ser aplicados, tanto assim que coube ao Conselho Nacional de Justiça estabelecer um novo paradigma, o que foi feito através das resoluções números 13 e 14 de 27 de novembro de 2006. Essas resoluções disciplinaram as verbas devidas aos magistrados e aplicaram a limitação constitucional do teto de vencimentos que tem por paradigma o vencimento máximo do ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, essas resoluções foram editadas na ausência de legislação própria, Estatuto da Magistratura, e com base em disposição constitucional expressa, artigo 103b, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição, dando, como já afirmado,
concretude as normas constitucionais que fixaram o teto salarial. É certo também que as resoluções 13 e 14 foram objeto de diversas impugnações junto à Corte Suprema, e esta apenas fez reparo aos atos normativos no que concerne a figura do denominado subteto, sendo certo que, no que se refere às demais disposições contidas em tais atos, não houve ajuste. Nesse sentido, aliás, encontramos o venerando acórdão proferido na ADI 3854, de relatoria do ministro César Peluso, bem como as seguintes decisões monocráticas. 4731, ministra Carmen Lúcia, 26084, ministro Celso de Mello, 26056, ministro Eros Grau, 27019, ministro Menezes Direito. Advindo a simetria de previsão constitucional expressa, não há qualquer possibilidade de atribuir tratamento diferenciado às carreiras do Ministério Público e da magistratura, sendo certo, por outro lado, que com a revogação do artigo 65 da LOMAN pela emenda constitucional número 19, em decorrência de sua absoluta incompatibilidade com o texto atual da Carta, prevalece, quanto ao sistema remuneratório dos juízes federais, até a edição do Estatuto da Magistratura, disposto pelo Conselho Nacional de Justiça, sendo necessário o reconhecimento dos direitos elencados pela legislação relativa ao Ministério Público. Ou seja, a decisão para... Agora já retomo a minha fala. Ou seja, a decisão paradigma utilizada pelos outros proponentes parte de um silogismo construído em duas partes, quais sejam a presença de simetria constitucional entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público e a possibilidade do CNJ, nos moldes reconhecidos pelo STF, ante a revogação do artigo 65 da LOMAN e até a edição do Estatuto da Magistratura, regular a remuneração dos magistrados, veiculando norma que concretiza tal simetria. O mesmo não ocorre com a Defensoria Pública do Estado. Explica-se. Quanto ao primeiro aspecto, principalmente após a edição da Emenda Constitucional 80 de 2014, é inegável a existência de simetria constitucional entre a Defensoria Pública e as carreiras da magistratura e do Ministério Público, na medida em que o artigo 134, parágrafo 4 da Constituição, passou a trazer, nos exatos termos do artigo 129, parágrafo 4, também da Constituição, determinação para que se aplique à Defensoria Pública o regime jurídico aplicável à magistratura. Contudo, para além disso, não houve declaração de inconstitucionalidade do nosso sistema remuneratório a criar vácuo legislativo sobre a questão e nem, tampouco, houve reconhecimento pelo Pretório Excelso da competência do Conselho Superior da Defensoria para, na suposta ausência de lei, regulamentar diretamente a questão vencimental dos defensores públicos, emanando normas jurídicas de cunho primário, ou seja, que derivam diretamente da norma constitucional. Em verdade, o nosso sistema remuneratório ainda continua vinculado ao disposto na Lei Complementar Federal 80 de 94 e na Lei Complementar Estadual 988 de 2006, que estão em pleno vigor, muito embora ainda não tenham vinculado a remuneração aos defensores públicos por meio de subsídio. Com efeito, as regras atinentes à remuneração dos defensores públicos, assim como a de todos os agentes públicos, tem como substrato a lei, nos moldes do que vem expresso no artigo 37 caput, inciso 10 da Constituição, in verbis. E aqui eu faço uma nota de rodapé para falar que, no meu sentido, isso se estende a todas as carreiras, independente até da posição do conselheiro lá, Felipe Lopes. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data, sem distinção de índices. Referido artigo, em síntese, explicita que, em matéria remuneratória de agentes públicos, vigora, por força constitucional, o princípio da reserva de lei, nada podendo ser feito senão mediante lei específica. Nesses termos, vale transcrever o seguinte excerto extraído da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Emenda constitucional, administrativo, servidor público, remuneração, reserva de lei, Constituição, artigo 37, inciso 10, artigo 51, inciso 6
4, artigo 52, inciso 13, ato conjunto número 1, de 5/11/2004, das mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Em tema de remuneração dos servidores públicos, estabelece a Constituição o princípio da reserva de lei. É dizer, em tema de remuneração dos servidores públicos, nada será feito senão mediante lei específica. Constituição, artigo 10, 37, aí vai se tendo aqui os artigos. Sendo assim, cabe a esse egrégio Conselho, por força da sua atribuição normativa prevista na Lei 988 de 2006, regulamentar as vantagens previstas as vantagens pecuniárias que, por lei, foram instituídas aos defensores públicos. Em caso, contudo, não há na legislação de regência dispositivo legal que autorize a indenização pela Defensoria Pública de férias vencidas e não usufruídas pelos defensores públicos da ativa, sendo inviável tal pagamento. Se não, vejamos. O gozo de férias anuais remuneradas, como todos sabemos, é direito constitucional de todo trabalhador, artigo 7º, inciso 17 da Constituição, que foi expressamente estendido aos agentes públicos em geral, nos moldes do artigo 39, parágrafo 3º da Constituição. Referido direito, por sua vez, do ponto de vista da administração pública, deve ser compatibilizado com o princípio da continuidade dos serviços públicos, tendo o gestor público a incumbência de bem administrar a escala de férias dos agentes públicos, de modo a não inviabilizar tanto o direito de férias dos mesmos, quanto a continuidade dos trabalhos. Portanto, para tanto, as legislações de regência trazem em seu bojo ferramentas de gestão que devem ser adequadamente utilizadas pela administração pública. No caso específico da Defensoria Pública, os artigos 135 e 243 da Lei Complementar Estadual 988 de 2006, combinado com o artigo 176 a 180 da Lei Estadual 10.261/68, trazem a seguinte regulamentação quanto ao tema. E aí eu leio aqui, aí eu trago aqui toda a regulamentação de férias que se aplica à Defensoria. Eu vou ler apenas a parte que eu sublinhei no voto. Os membros da Defensoria, artigo 135, os membros da Defensoria Pública do Estado terão direito a férias anuais de 30 dias, após completarem 1 ano de efetivo exercício na carreira, sendo-lhes facultado o respectivo gozo em 2 períodos iguais. Artigo 243. Aplicam-se subsidiariamente aos membros da Defensoria Pública do Estado as disposições da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 68, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, e da Lei Complementar 180, de 12 de maio de 78. Artigo 176 do Estatuto do Funcionalismo Público. O funcionário terá direito ao gozo de 30 dias de férias anuais, observada a escala que for aprovada. Parágrafo 1º. É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho. Não, desculpe, esse não era para grifar. Parágrafo 2º. É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço, e pelo máximo de 2 anos consecutivos. Como se vê, a princípio, a Lei Complementar Estadual número 988 de 2006 não regulou de qualquer forma a hipótese de indeferimento das férias anuais pelos defensores públicos da ativa. Tal omissão demanda, nos moldes do artigo 243 da mesma lei, a aplicação subsidiária das regras previstas no Estatuto dos Servidores Civis do Estado, Lei 10.261 de 68, que, em seu artigo 176, parágrafo 2º, estipula que é proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço, pelo máximo de 2 anos consecutivos. Assim, como única ferramenta de gestão apta a compatibilizar o direito dos defensores públicos da ativa a férias com a continuidade do serviço público, a Defensoria Pública do Estado possui a possibilidade de acumulação de férias por, no máximo, 2 anos consecutivos. Dentro desse período, é lícito à Defensoria Pública indeferir o gozo de férias dos defensores públicos, postergando a sua fruição para o momento oportuno. Sendo assim, não há que se falar em indenização, na medida em que o gozo ficou legitimamente postergado. Por outro lado, fora do período em questão, a instituição é legalmente vinculada a permitir e até mesmo garantir o gozo de férias remuneradas pelo defensor público, também não se havendo que falar em indenização, na medida em que o defensor público irá usufruir de suas férias. Não há, portanto,
permissivo legal para que a Defensoria Pública indefira em matiz definitiva o gozo de férias pelos defensores públicos da ativa e, a partir daí, indenize-os pela não fruição. Pelo contrário, o que há é uma determinação legal para que, salvo a possibilidade de cumulação dentro do período de 2 anos, a Defensoria Pública garanta o gozo de férias pelos defensores, sem qualquer espaço discricionário para conduta administrativa diversa. Em verdade, se procedesse de forma diversa e deixasse de garantir que os defensores públicos da ativa fruíssem efetivamente seu direito a férias nos termos da legislação vigente, a Defensoria Pública estaria se posicionando contra o dispositivo legal, ensejando até mesmo eventual responsabilização dos gestores. Lei 8.429/92, artigo 11, inciso 1. Cabe ressaltar, por oportuno, que a situação ora versada, indenização de férias não gozadas por defensores da ativa, é diversa da questão regulamentada pela deliberação CSDP 285 de 2013, qual seja o pagamento de indenização pelo indeferimento de gozo de licença-prêmio. Isso porque, no caso específico da licença-prêmio, a Lei Complementar Estadual 1048 de 2008, que tratou da licença-prêmio no âmbito da administração pública direta, das autarquias estaduais e de outros poderes do Estado de São Paulo, previu de forma expressa que a regulamentação da matéria no âmbito da Defensoria Pública deveria ser feita por normas reguladoras próprias. Com efeito, referida lei autorizou a esse egrégio colegiado a regulamentar internamente o gozo da licença-prêmio, inclusive para prever o pagamento de indenização em caso de indeferimento do gozo a bem do serviço público, o que fora feito pela deliberação do CSDP 285 de 2013, que foi agora alterada aqui por esse colegiado. Nesse sentido, é esclarecedor o voto do conselheiro Rafael Bessa no processo que levou à edição da deliberação CSDP 285 de 2013, do qual destaco o seguinte trecho. Aí eu vou poupá-los aqui da leitura, só vou ler aqui o sublinhado. Ele cita o artigo 2º da lei, que fala o seguinte: os membros e os servidores do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem como os servidores do quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa, terão a sua situação regida em cada um desses órgãos por normas reguladoras próprias. Aí a fala do conselheiro Bessa. Ou seja, a lei que altera os dispositivos do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais referentes à licença-prêmio autoriza a Defensoria Pública a regular, por meio de norma própria, a disciplina da matéria, em análise. Aí mais para frente ele fala. Importante frisar que não se trata aqui de deliberação sobre aumento de remuneração de membros e servidores da Defensoria Pública, e nem de inovação legislativa, mas sim de possibilidade de edição de norma definidora de parâmetros para o pagamento de indenização de licença adquirida e não gozada com substrato em lei complementar estadual. Ou seja, no caso específico da licença-prêmio, agora já sou eu falando, no caso específico da licença-prêmio, fora possível esse egrégio colegiado prever o pagamento de indenização por indeferimento do seu gozo pela existência de lei autorizadora, o que não ocorre como visto no caso das férias, em que os dispositivos legais existentes determinam a Defensoria Pública como única alternativa que, afora a acumulação por no máximo 2 anos, garanta o gozo de férias pelos defensores públicos da ativa. Vejam, senhores conselheiros, que a conclusão acima tirada é corroborada pela majoritária jurisprudência dos tribunais pátrios, segundo a qual, na ausência de lei permissiva, eventual indenização por férias não gozadas somente seria devida no caso do servidor ser definitivamente privado do gozo das férias por conta de aposentadoria ou outro tipo de rompimento de vínculo estatutário. Isso porque, nessa situação, em que, mediante o rompimento do vínculo, o servidor se vê privado, em definitivo, do gozo de férias, surge efetivamente a figura do enriquecimento ilícito do Estado, apto a ensejar a recomposição dos danos causados ao servidor, em atenção ao disposto no artigo 39, parágrafo 3º, combinado com o artigo 7º, inciso 17, e 37, parágrafo 6º, responsabilidade objetiva do Estado em indenizar dano causado, todos da Constituição Federal. Daí porque
ante a ausência de lei específica a permitir a indenização de férias não usufruídas a defensores públicos da ativa, só é lícito à Defensoria indenizar defensores que, ao romperem o vínculo com a instituição, por aposentadoria ou outra razão, tenham sido definitivamente impedidos de gozar de seu direito constitucional às férias remuneradas, pelo que a proposta em análise comporta apenas parcial acolhimento. Quanto ao tema, corroborando o entendimento mencionado, foi inequívoco o julgado proferido em 28 de 8 de 2014, e agora eu peço atenção aos conselheiros, porque essa matéria foi recentemente julgada pelo plenário do STF, revendo algumas posições divergentes, e eu vou explicar isso. Conselheiro Miragaia, né? Conselheiro Bessa, né? Por favor, atenção. Pedro não vou nem chamar porque não adianta, ele é decano, não vou falar nada. Quanto ao tema, corroborando o entendimento mencionado, foi inequívoco o julgamento proferido em 28 de 8 de 2014 pelo plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos do recurso extraordinário 721001, apreciado em repercussão geral, né, que implica que em todos os recursos ou outras ações impugnativas que chegarem ao Supremo, ele julgará dessa mesma forma. Embargo, aí eu vou ler a emenda, depois eu cito o trecho do voto do Gilmar Mendes, que eu acho que esclarece bastante a questão e até também justifica a minha postura. Embargo de declaração e repercussão geral em recurso extraordinário com agravo. Embargo de declaração tirados de acordo com o paradigma do plenário virtual sancionador de jurisprudência pretoriana na conversão de férias não fruídas em indenização pecuniária, desde que impossível a fruição, inatividade, rompimento de vínculo, etc. Esse etc. é para abarcar a morte, viu, inclusive. A gente não falou isso antes, mas... Afastamento de preliminar incompatível com a norma de regência da tramitação de processos nos tribunais superiores. Lei 8.038 de 90. São cabíveis embargos de declaração quando reconhecida a repercussão geral, inaplicabilidade da regra do CPC 543B ao caso. Erro material configurado. Servidor ativo tem direito ao gozo de férias anuais, conforme Constituição Federal, artigo 7º, inciso 17, de concessão obrigatória pela administração, impossibilidade de convertê-las em pecúlio. Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo para dar provimento ao extraordinário. Aliás, nesse ponto, agora já sou eu falando, nesse ponto, vale esclarecer que, em certo momento, a jurisprudência do STF, e é aqui que eu quero que prestem atenção, aliás, nesse ponto, vale esclarecer que, em certo momento, a jurisprudência do STF vacilou quanto ao tema, tendo havido alguns julgados de suas turmas, que não faziam distinção entre servidores ativos e inativos. ARE, AGR, ED 662-624/RJ, de relatoria do ministro Luiz Fux, primeira turma, de 27 de 2 de 2013. ARE, AGRR 762-069-RJ, de relatoria de Celso de Mello, segunda turma, de 27 de 8, também de 2013. Portanto, acho que a questão era recente. Todavia, já nos estertores de 2014, o plenário da nossa mais alta corte, em votação unânime, pôs pá de cal no assunto, ao julgar o caso supramencionado, valendo transcrever trecho elucidador do voto do relator ministro Gilmar Mendes, cuja íntegra acompanha o presente voto. Eu até juntei no processo. Vamos lá, vou ler. No que se refere ao mérito, razão assiste ao embargante quanto à existência de erro material no acordo embargado. Com efeito, o arresto reafirmou a tese de que é devida à conversão de férias não gozadas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, e aqui entra a indenização por licença-prêmio, em indenização pecuniária tão somente por aqueles que não mais possam delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a administração, seja por inatividade em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. No caso concreto, porém, o autor, ora recorrido e embargado, é servidor da ativa, consoante informado pelo embargante e admitido pelo embargado. Assim, o servidor embargado
conquanto militar, ainda é capaz de gozar regularmente as férias vencidas, sem necessidade de conversão em pecúnia. Constatado o erro material do acordo embargado, é importante que essa Corte aprecie se também servidor em atividade tem direito à conversão em pecúnia das férias vencidas e não gozadas, até para assentar questão constitucional em sede de repercussão geral. Vejam, senhores, eles assentaram isso em sede de repercussão geral. O servidor tem direito, sim, ao gozo de férias anuais, artigo 7º, inciso 17 da Constituição, que devem ser concedidas obrigatoriamente pela administração, inclusive a despeito da vontade do servidor. Eventual necessidade do serviço não tem o condão de suprimir completamente o direito constitucional ao gozo de férias anuais. Ressalto, no entanto, que a pleiteada conversão de férias vencidas em pecúnia por servidores ainda capazes de gozá-las consubstancia criação de despesa que não fica ao alvedrio nem do servidor nem da administração, mas sim dependem de lei, com reserva de iniciativa. Por essa razão, essa Corte declarou a inconstitucionalidade de normas de constituições estaduais que facultavam aos servidores a constituição em pecúnia de direitos não usufruídos, a exemplo da ADI 276/AL, se pública pertence, pleno 19 de 12 de 97, e ADI 227/RJ Maurício Correia, pleno DJ 18 de 5 de 2001, esse último assim emendado. E aí ele transcreve a emenda, eu vou poupá-los. Já voltando para o voto do ministro Gilmar Mendes. Na oportunidade, o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 77, inciso 17 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que facultava a servidor a conversão em pecúnia das férias. Eles declararam essa inconstitucionalidade por vício de lei, de iniciativa na emenda da Constituição Estadual do Rio, tá? Só para explicar. Agora, continuando. Ainda que o pedido da exordial não tenha fundamento nessa norma declarada inconstitucional, de forma transversa, o autor ali embargado procura exercer a transformação em pecúnia declarada inconstitucional sem autorização legal pertinente e desnaturando o direito de gozo de férias consagrado na Carta Magna. É certo, aqui é importante a atenção, é certo que alguns precedentes dessa Corte não fazem distinção entre servidores ativos e inativos para conversão em pecúnia de férias vencidas. Aí ele cita aqueles mesmos precedentes que eu citei em cima, que são das turmas. No entanto, igualar a situação entre quem não pode mais gozar as férias e servidores ativos, principalmente quanto a servidores do Estado do Rio de Janeiro, implica não só circunscrever a decisão proferida na ADI 227/RJ, como também amesquinhar o próprio direito de férias, permitindo que a administração frustre indefinidamente o descanso anual de servidores. Por outro lado, o fundamento da jurisprudência pacífica dessa Corte, o enriquecimento ilícito da administração, só se configura nos casos em que as férias não possam ser gozadas. Em relação aos servidores em atividade, a norma constitucional impõe o efetivo gozo e não a conversão em pecúnia. Cabe à administração regularizar da forma mais expedita possível, considerando, obviamente, a continuidade dos serviços prestados, a situação de seus servidores, de forma que as férias sejam gozadas no ano subsequente ao período aquisitivo. E dessa forma, impõe-se a reforma do acórdão proferido pela turma recursal, que determinou a conversão em pecúnia de férias vencidas relativas ao servidor em atividade. Nessa linha, verificado o erro material, olha o detalhe do acórdão. Acolhe os embargos de declaração com efeito modificativo para dar provimento ao recurso extraordinário de forma a julgar parcialmente procedente a ação, para obrigar a administração pública a conceder as férias vencidas ao embargado. Ou seja, o Supremo, na linha do acórdão agora, além de falar que só pode conceder, indenizar férias dos servidores ativos se houver lei permissiva, ele, nesse caso específico, obrigou a administração a efetivar o gozo do servidor. Bom, agora continuando meu voto. Estou acabando agora, gente.
Não existe, pois, nesse momento da nossa legislação de regência, outro caminho senão o parcial provimento do pedido posto, para acatar somente a possibilidade de pagamento de indenização por férias não gozadas àqueles defensores que se virem definitivamente impedidos de gozar tal direito em razão do rompimento do vínculo com a instituição. Sem embargo, penso que hoje, após a emenda constitucional número 80 de 2014, possuímos o meio jurídico para sanar a questão por completo, qual seja o encaminhamento de projeto de lei visando regulamentar a matéria. Destarte, já me adianto às eventuais sugestões que poderão ser trazidas pela comissão formada nesse egrégio colegiado para estudar as propostas de alteração legislativa a serem encaminhadas ao excelentíssimo Defensor Público Geral para posterior remessa à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E proponho o envio de projeto de alteração legislativa visando ao Defensor Público Geral, visando possibilitar a indenização de férias não gozadas a bem do serviço público. Assim, ante todo o acima exposto, voto pelo deferimento parcial da proposta formulada para acatar somente a possibilidade de pagamento de indenização por férias não usufruídas àqueles defensores públicos que se virem definitivamente impedidos de gozar tal direito em razão do rompimento do vínculo com a instituição, por aposentadoria ou outra razão. E determinar o encaminhamento ao excelentíssimo Defensor Público Geral do Estado de proposta de alteração da Lei Complementar Estadual 988 de 2006, de forma que passe a prever o pagamento de indenização para indeferimento a bem do serviço